É indispensável que todos os pacientes, independente da via de administração desses medicamentos que o Dr. Hilton falou, eles sejam orientados a, antes de iniciar o tratamento, seja por via oral, seja por via endovenosa, ser avaliado por um dentista, né, por um cirurgião dentista. Por quê? Porque realmente, como o Dr. Hilton falou, a prevalência, a possibilidade da osteonecrose acontecer em um paciente que usa por via oral, ela é bem menor do que a possibilidade do paciente desenvolver osteonecrose quando ele é oncológico e quando ele utiliza por via sistêmica. Olá, pessoal. E aí, como vocês estão? Estamos aqui começando o nosso terceiro programa de conversa afinada com o professor Adriano Germando, recebendo hoje José Hilton Nogueira Júnior e a doutora Érica Janine Dantas da Silveira. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante, um tema que, sem sombra de dúvida, vai agregar bastante à formação dos colegas. Osteonecrose medicamentosa dos maxilares. O que sabemos atualmente? Então, quero agradecer, né, sua presença, a doutora Érica, doutor Wilton. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite de estar aqui hoje conosco, falando um pouquinho desse tema, que é um tema atual, não deixa de ser um tema atual, está sempre se renovando e gera muitas discussões, controvérsias e essa necessidade de atualização constante. O doutor José Wilton Nogueira Júnior é médico, ele é especialista em reumatologia, preceptor da residência médica no UOL da UFRN e atual vice-presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Norte. A colega cirurgiã dentista, a professora Érica, é titular da UFRN, da área de estomatologia, e também vai estar aqui conosco participando desse episódio e nos esclarecendo uma série de dúvidas que possam surgir. Então, muito obrigado mais uma vez. E a osteonecrose dos maxilares induzida por medicamentos, né, é uma preocupação constante, não só, né, para nós, profissionais da odontologia, principalmente a gente que milita na área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mas também da própria estomatologia, os patologistas orais, e, né, tem uma relação direta, né, como nós sabemos, da prescrição de medicamentos, principalmente da área médica, pelo reumatologista, pelo oncologista, pelo pessoal da ginecologia também, endocrinologia, né, entre outros. Né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, direcionada à professora Érica, era se ela tem observado, né, esse tipo de afecção na clínica, se ela tem percebido que esse tipo de problema tem sido crescente. Como é que você vê esse problema hoje, professora? Olá, para mim é um imenso prazer estar aqui hoje discutindo um tema tão importante, estar aí ao lado do professor Adriano, meu colega da UFRN, Dr. Hilton, meu colega de infância, né, e trazer informação importante, né, para não só para os cirurgiões bucomaxilofaciais, mas também para os cirurgiões dentistas, né, que todos os dias devem receber pacientes que tomam algum tipo de drogante reabsortivo e muitas vezes não sabem o que fazer e não conhecem um tipo de droga. Então, em relação à sua pergunta, doutor Adriano, a gente tem observado um crescente aumento na frequência de pacientes com osteonecrose induzidas por medicamento no nosso ambulatório de estomatologia nos últimos 2 anos. Então, é realidade esse aumento na frequência. Acredito que pelo fato da aumento da expectativa de vida, aumento na prescrição desses medicamentos, não só na parte da oncologia, mas também pelos reumatologistas. Então, de fato, a gente tem observado sim um aumento na frequência, né, de pacientes que chegam, às vezes, sem saber nem o que é, mas com lesões de alvéolos dentários que não cicatrizam, ou ulcerações que expõem osso abaixo de prótese, e a gente, quando estabelece o diagnóstico, é osteonecrose aí, induzida por medicamentos. Muito bom. Doutor Wilton, eu queria que você falasse um pouquinho dos principais medicamentos que são utilizados hoje pela área médica que podem, né, induzir, sabidamente, que podem induzir a osteonecrose dos maxilares.
Em primeiro lugar, agradeço o convite. Para mim também é um prazer participar desse bate-papo e agradecer aqui a Adriano, a Érica, que está aqui participando com a gente. E um tema assim super presente, né, no nosso dia a dia, né? Porque a gente está sempre com o paciente ali trazendo aquela, aquela dúvida, né, sobre o risco de desenvolver esse tipo de complicação, que é a osteonecrose dos maxilares, diante, né, do tratamento com o uso desses medicamentos. Então, assim, né, em relação a esses medicamentos, falando em relação à osteoporose, para a osteoporose a gente tem duas classes de medicamentos, basicamente, que a gente pode dividir naqueles medicamentos que são antirreabsortivos, né, e os medicamentos anabólicos, ou seja, aqueles que formam osso, que são os anabólicos, e os antirreabsortivos, que impedem a reabsorção óssea, esses são os que a gente vai pontuar aqui. Desses antirreabsortivos, nós temos os bisfosfonatos, que a gente vai ter os medicamentos orais e os endovenosos. E, além dos bisfosfonatos, nós temos o denosumab, que é um anticorpo monoclonal, né, que também tem uma ação sobre os osteoclastos, né? Então, esses medicamentos antirreabsortivos, né, eles também são utilizados na oncologia. E assim, esse tipo de complicação, graças a Deus, a gente não, pelo menos não vê muito no nosso dia a dia, mas a gente sabe do risco maior, principalmente no campo da oncologia, né? Em relação aos que a gente usa, os endovenosos são aqueles que têm um risco um pouco maior. Eu tenho observado que muitos pacientes que usam esses medicamentos não são orientados pelos seus médicos sobre essas possíveis complicações. E também, né, um outro aspecto que eu considero importante é da necessidade mesmo deles serem orientados a realizar tratamentos odontológicos prévios, né, para criar condições, para evitar tratamentos odontológicos mais invasivos durante esse período que ele vai estar fazendo uso desses medicamentos. Aí eu pergunto à doutora Érica, o que é que está faltando? Queria também que o doutor Wilton, né, pudesse também complementar essa pergunta. O que é que está faltando? Está faltando um pouco mais de interação aí das profissões. De fato, isso acontece? Isso tem melhorado ao longo do tempo? O que é que vocês percebem em relação a isso? Excelente colocação, doutor Adriano, porque eu acho que é por aí, né? Então, é indispensável que todos os pacientes, independente da via de administração desses medicamentos que o doutor Hilton falou, eles sejam orientados a, antes de iniciar o tratamento, é, seja por via oral, seja por via endovenosa, ser avaliado por um dentista, né, por um cirurgião dentista. Por quê? Porque realmente, como o doutor Hilton falou, a prevalência, a possibilidade da osteonecrose acontecer em um paciente que usa por via oral, ela é bem menor do que a possibilidade do paciente desenvolver osteonecrose quando ele é oncológico e quando ele utiliza por via sistêmica. Mas existe um fator importante que não é só a via de administração, é que quando o paciente ele começa esse tratamento, se ele tiver uma doença periodontal instalada, se ele for um paciente que tem comprometimento sistêmico, por exemplo, uma diabetes, né, tiver uma doença autoimune, não só a diabetes tipo 1, por exemplo, a tipo 2 que não é autoimune, mas também uma outra doença autoimune como lúpus ou qualquer que seja, esses pacientes, eles têm uma possibilidade maior de desenvolver uma osteonecrose se for necessário ser submetido a um procedimento mais invasivo durante o uso de medicamentos. Então, não é que todo paciente que use um bifosfonato ou um anticorpo monoclonal, como ele falou, que vai ter, não, mas ele tem uma chance maior se ele tiver começado a usar o medicamento com uma condição bucal insatisfatória, né? Então, quem tem condição de analisar o meio bucal do paciente é o cirurgião dentista, né? Então, realmente, todo paciente que vai ser submetido, independente se por via venosa
ou por via oral, ele deve passar por uma análise do cirurgião dentista. Essa sua colocação foi perfeita, porque, Adriano, porque se tem uma mensagem hoje que eu acho que a gente tem que deixar para o médico prescritor desses medicamentos, é essa, né? Como a doutora Érica falou. A gente, antes de prescrever esse medicamento, a gente incluir na nossa anamnese, né, a saúde bucal do paciente. Quem é o paciente que eu estou prescrevendo um bisfosfonato ou um denosumab? Porque a gente tem que saber e conhecer os fatores de risco. Acho que é o principal no momento da gente pensar nesse tipo de complicação, que é uma complicação grave, é a gente saber como é a saúde, o histórico de saúde bucal desse paciente, né? Eh, Isso cada vez mais, né, a gente na minha prática, tenho tentado, né, incluir na anamnese, porque a gente tem paciente realmente com esse tipo de situação, com doenças periodontais, né, com situações da saúde bucal não adequada para aquele tipo de tratamento. De repente eu estou pensando no uso de um ácido zolendrônico, que é o bisfosfonato endovenoso, talvez não seja o ideal para aquele paciente, preferível um oral. E também a gente incluir na nossa anamnese, isso eu tenho perguntado cada vez mais, né, aos pacientes, antes de prescrever, se ele tem um planejamento, de repente, de fazer um implante. Hoje em dia é uma realidade, né? Então, vários pacientes às vezes vão iniciar um tratamento, mas no mês que vem já teriam algum procedimento de implante dentário, né? E eles nem imaginavam que aquilo ali pudesse ter alguma interferência. Então, tentar incluir essas informações eu acho fundamental. Postergar um pouco, Postergar, né? exatamente. Bem, uma coisa que é muito importante, e a gente vê isso na prática diária, eu já recebi diversos pacientes que o médico orientou, né, o paciente dessa possibilidade de risco, e, e o paciente chega também apavorado, né, para perguntar se ele vai desenvolver aquilo ou não. E a gente tenta acalmar o paciente, né? Primeiro chamar a atenção do que a professora Érica levantou aí, que não são todos os pacientes, é um percentual relativamente pequeno, né? Baixo, quando a gente compara com, né, a quantidade de pessoas que usam o medicamento, mas que o risco existe e é nosso papel identificar esses pacientes de risco, né, para a gente propor alternativas, se for o caso, postergar algum tipo de procedimento. E aproveitando essa pergunta aí, eu vejo que existe por parte, né, dos pacientes, né, eles querem uma resposta bem objetiva. Doutor, vai acontecer comigo ou não? Né? E a gente não tem essa resposta, né? A gente não tem essa resposta para dar para eles. Né? E isso é algo que realmente deixa eles bastante confusos, né? Bastante confusos. Também quero chamar a atenção que os medicamentos orais, a literatura já mostra, né, que eles são tempo dependentes. Né? Então, quanto maior tempo que eu estou usando eles, mais chances, né, de desenvolver essa osteonecrose. Então, e podem ser tão graves quanto os injetáveis, que podem aparecer em um espaço de tempo tão mais precoce. Então, a minha pergunta à doutora Érica agora é o seguinte, professora, o que mais lhe preocupa no manejo dessas osteonecroses? O que é mais preocupante do seu ponto de vista? O que é mais preocupante é porque é uma situação que é de difícil manejo dependendo do estado clínico, né? Dependendo do tamanho do envolvimento de mucosa, do tamanho do envolvimento ósseo. E o preocupante é que não existe um protocolo padrão para manejo, né, dos pacientes que desenvolvem osteonecrose. Por quê? Porque o protocolo, a efetividade dele, né, seja um manejo mais conservador, sem necessidade de cirurgia, ou seja, um manejo cirúrgico, vai depender da condição sistêmica do paciente, da condição bucal, se vai haver ou não sucesso naquele tratamento. O que a gente tem aqui, dependendo da extensão dessa necrose, ela ela é um difícil manejo pelo cirurgião bucomaxilofacial, que é o principal profissional que trata,
né, a osteonecrose quando precisa de cirurgia, e é muito difícil a resposta ao tratamento quando a lesão ela já está em estágio mais avançado. Então, o que me preocupa mais é o tempo do diagnóstico, né? Se, por exemplo, muitas vezes o paciente ele não sabe e ele pergunta primeiro ao colega médico que está tratando. Então, é para o colega médico dizer, olha, procure imediatamente um dentista, ou um cirurgião bucomaxilofacial, um estomatologista. Porque quanto mais rápido for a procura e o diagnóstico, maior a possibilidade que o tratamento dê certo. Seja um tratamento mais conservador, seja um tratamento cirúrgico. Doutor Hilton, e o que me chama a atenção também fica uma situação muito difícil, às vezes, que o paciente tem uma doença grave, sistêmica, uma osteoporose grave, né, ou está fazendo um tratamento oncológico aí, que requer um controle, e parar esse medicamento é bem complicado, né? Assim, qual tem sido, assim, sua experiência nisso? Bom, veja só, em relação ao tratamento da osteoporose, né, hoje em dia, quando o paciente vem com essa angústia, com esse tipo de problema, em relação ao risco de desenvolver a doença, né, a complicação, a gente já tem alguns números para isso, né? Que a gente sabe que para o uso desses medicamentos para a osteoporose, a gente sabe que quando eles são utilizados para a osteoporose, a dose é muito, muito menor. Para você ter uma ideia, o ácido zolendrônico, né, que é a medicação endovenosa, a gente usa 5 miligramas uma vez no ano. Na oncologia, eles usam 4 miligramas mensalmente, né? Então, dentro do tratamento da osteoporose, o risco é em torno de 1 a 10 pacientes para 100 mil casos, 100 mil pessoas que usem a medicação. Então, é um risco muito baixo. Na oncologia, esse risco já aumenta e vai para 1 a 2% dos pacientes. Então, a gente tenta sempre passar essas informações para o paciente, né? E explicar, né? Muitas vezes também para o próprio profissional da odontologia, né? E em relação a parar a medicação, muitas vezes a gente vem com essa demanda essa dúvida do cirurgião, a gente não tem um embasamento científico para endossar essa conduta de suspender a medicação, mas eu digo que cada caso é um caso. O bisfosfonato, né, ele tem um mecanismo de ação, o denosumab tem outro. Os bisfosfonatos, e quando eu falo bisfosfonato, falo em alendronato, risendronato, ibandronato, zolendronato, são esses medicamentos que eles penetram no tecido ósseo e eles se fixam ao tecido ósseo e mesmo que esse medicamento seja interrompido, ele ainda fica sob ação por anos. Então a gente não sabe se realmente suspender aquilo ali vai gerar algum benefício para o paciente, principalmente se for um paciente de muito alto risco para fratura, um paciente que já tem histórico de várias fraturas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, de repente, se aquilo ali deixar o paciente menos angustiado e o próprio cirurgião dentista, naquele paciente menos grave, do ponto de vista da osteoporose, a gente sabe que se a gente suspender um tempinho, ele ainda vai ter um processo de proteção daquela medicação. Já com o denosumab é mais problemático. O denosumab, ele é um medicamento que ele ao ser interrompido, aí o drama vem para o reumatologista. Porque, Adriano, a gente sabe que, e os estudos têm mostrado isso, que ao interromper essa medicação, o risco de múltiplas fraturas é grande, né? Pelo menos a literatura fala isso. A gente acaba não vendo muito isso na prática. Confesso que não vejo muito, mas a literatura mostra que o paciente está sob risco de desenvolver fratura ao suspender essa medicação. Isso porque o bisfosfonato, quando ele entra age no osso, ele mata o osteoclasto. Ele causa uma apoptose do osteoclasto, né? E aí, mesmo parando aquela medicação, o paciente ainda fica sob efeito ali muito tempo. O denosumab, ele não mata o osteoclasto, ele paralisa o osteoclasto. Então, quando a gente interrompe, aquele osteoclasto meio que volta com uma fome óssea muito grande. E aí ele causa uma intensa desmineralização, fratura. Então, a gente tem que ver caso a caso, né? Tem caso que a gente consegue até interromper, como eu falei, para diminuir um pouco a angústia da situação do paciente,
que vai submeter a um procedimento, mas tem casos mais difíceis, né? Principalmente quando está em uso do denosumab. É bem mais problemático. Uma pergunta para os dois colegas. A literatura fala muito, quando a gente pega alguns artigos e lê sobre alguns consensos, em 2021 saiu um consenso brasileiro, teve um europeu agora de 2023, se eu não me engano, eles falam muito que esses casos podem ser subestimados, né? E vocês acreditam nisso? Que pode haver uma subnotificação desses casos e aquilo que está na bula, né? Às vezes eles não podem não representar os números verdadeiros? Bom, assim, eu acho que pode ser sim, porém, do ponto de vista do tratamento para osteoporose, a gente não vê muito. Eu confesso que eu tenho aí 20 anos de lidando com paciente reumático, né, prescrevendo inúmeras vezes esses medicamentos. Eu tive um caso que, na verdade, não fui nem eu que prescrevi, ele já veio de outro colega, em uso do denosumab, e essa senhora, ela veio com o diagnóstico já de osteonecrose e veio para eu achar a solução do que fazer. Mas era um caso onde ela tinha muito fator de risco para ter, porque ela vinha de um câncer de boca, né, tinha feito tratamento foi tabagista, teve a neoplasia de boca, fez radioterapia, quer dizer, ela tinha tudo para estava ali com um ambiente bem propício para um risco maior desse tipo de complicação. Mas foi o único caso que eu vi assim na prática. E assim, conversando com outros colegas, participando de muitas reuniões e congressos, a gente não vê muito na reumatologia, né? Eu acredito que seja bem mais prevalente, talvez, nos casos de neoplasia, da oncologia. Eu acredito, realmente, quando eu vou ler sobre o assunto, eu acredito que em algumas situações possa estar, alguns dados possam estar subestimados, né? Porque quando a gente vai para a literatura, para as revisões sistemáticas, com meta-análise, né, a gente observa que realmente a prevalência ela é mais baixa em pacientes que têm osteoporose, da osteonecrose, mas que às vezes é um pouco mais alto do que o que é informado, né? Pelo menos o que é informado em algumas bulas medicamentosas. Então eu acho que nessa dúvida, né, sempre é importante orientar o paciente. E para os colegas dentistas, né, cirurgiões dentistas, que eu gostaria de falar também, é que mesmo às vezes achando que conhece determinado medicamento, a anamnese bem feita e detalhada, ela é indispensável para que o colega dentista, que vai fazer ali uma raspagem, ou uma exodontia, ou um bucomaxilo que vai fazer um implante, ele entenda a medicação que o paciente toma. Porque em algumas situações que eu já vivenciei, inclusive no nosso ambulatório de estomatologia, é que o paciente diz assim, ou a paciente, eu tomo só um comprimidozinho para fortalecer meus ossos. Que comprimidozinho é esse? Não sabe. No nosso serviço de estomatologia, a gente só intervém quando ele traz o nome do medicamento. A probabilidade é pequena, que a gente está discutindo aqui, mas ela existe. E quando acontece, o manejo é dificílimo. Eu vejo muito, eu acho que às vezes os dados são sobreestimados também, porque, principalmente aqui no Brasil, porque muitos pacientes são de serviço público, não Uhum, têm um acompanhamento mais rigoroso. E acaba que muitos chegam no nosso ambulatório também, né, com e quando a gente começa a entrevistar o paciente na anamnese e verifica que ele tem lá uma osteonecrose induzida, provavelmente induzida por um medicamento, uhum, ele já usa esse medicamento há muitos muitos anos, anos. prescrito há muito tempo, mas ele não faz o devido acompanhamento médico. Uhum, Ou seja, muitas vezes o médico ele nem sabe que o camarada está com a osteonecrose, né? E isso tem sido assim um percentual muito considerável. Então, eu acho que naquele paciente que é privado, né, que é do nosso convênio, que a gente está sempre fazendo as revisões, que tem essa facilidade de chegar, né, ao médico, uhum. né, você acaba tendo Isso, esse vê controle menos. melhor, né? Verdade. E, obviamente, que a questão socioeconômica ela é fundamental também para que ele tenha acesso à odontologia e à saúde bucal, né? Então, já que o serviço público é muito precário, Uhum. o atendimento, infelizmente.
E aí eu gostaria de perguntar, Wilton, a você, Sim. essa é uma pergunta bem interessante, Uhum. no que diz respeito a sobreindicações. Você acha que tem sobreindicação de prescrição também desses medicamentos? Existem determinados pacientes que poderiam estar sendo, né, medicados com outras drogas alternativas ou outras terapias alternativas, tentando utilizar esses medicamentos especificamente para um grupo mais, sei lá, de repente mais graves, Uhum. né? Então, a gente vê muita prescrição indevida, né? Onde aquele paciente não precisava estar em uso de antirreabsortivo, apenas muitas vezes suplementando cálcio, vitamina D, a gente conseguiria um manejo, a gente vê bastante. Mas o contrário ainda é mais, é o paciente que não é tratado, porque a gente vê muito paciente fraturado, muito, por fraturas, são fraturas de fragilidade óssea, que muitas vezes, por uma falta de conhecimento, muitas vezes o ortopedista mais focado na questão cirúrgica e não se atenta para essa questão de por que que aquele paciente fraturou e acaba não tratando esses pacientes. A gente vê muito mais pacientes que não estão em tratamento, né, do que aqueles que estão com excesso de prescrição, né, Hoje em dia, a gente, até porque, Adriana, a gente não, o tratamento desses pacientes, o manejo mudou um pouquinho, porque a gente não se baseia apenas no exame da densitometria óssea, né? Antigamente focava muito na qual é o valor da densitometria, e hoje em dia a gente não, ele é apenas uma ferramenta para a gente fazer o diagnóstico de uma fragilidade óssea, né? Então a gente se utiliza de risco, a gente tem que classificar aquele paciente em risco de fratura, se é baixo, se é alto ou muito alto o risco dele ter fratura. E muitas vezes a densitometria, ali uma densitometria que não tem índices de osteoporose, né? Que é aquele, está acima de -2,5, tem -2, por exemplo, e muitos médicos, muitas vezes generalistas, não tratam porque ele está com um T-score ali de -2. É uma densitometria que não tem osteoporose. No entanto, já é uma paciente que caiu da própria altura, quebrou o punho, certo? É uma paciente que, na radiografia de coluna, a gente já observa fraturas vertebrais assintomáticas. Ou então ele tem já um histórico familiar grande de fratura, usa corticoide, tem artrite reumatoide, é diabético, ou seja, a gente coloca tudo isso numa balança para a gente indicar o tratamento. Então, a gente tanto vê realmente um excesso, a gente sempre viu, mas hoje em dia a gente vê muito mais pacientes que não recebem a terapia adequada. Hoje em dia a gente fratura muito ainda. Estilo de vida ajuda? Bastante. Musculação, essas... Muito, né? É fundamental, né? Você tem a questão genética do paciente que tem um peso muito grande nisso aí, né? Principalmente o histórico da mãe, dos pais, né? Que têm osteoporose e se já tiveram fratura. Se tem a fratura, a genética pesa muito, mas o estilo de vida tem como amenizar muito isso aí, né? Aquele paciente que faz a caminhada, que é um exercício de carga onde você consegue estimular muito a formação óssea, o exercício de musculação onde você consegue melhorar equilíbrio, né? Ter uma resistência, prevenir queda, né? E a dieta, né? A dieta rica em cálcio, né? A questão da vitamina D, onde a exposição ao sol, mas também de uma forma equilibrada, também ajuda. Então, esses fatores são fundamentais. Doutora Érica, queria que você falasse um pouquinho sobre algumas terapias, como, por exemplo, o próprio laser, o ozônio, a oxigenoterapia hiperbárica, como métodos alternativos ou auxiliares aí às cirurgias de debridamento, né? Então, o que é que você acha desses métodos? O que é que você vê assim de evidências científicas em relação a essas possibilidades citadas? Realmente a gente tem visto em algumas publicações recentes, né, com alternativas ao procedimento cirúrgico em casos menos avançados, né, as tentativas de, primeiro, descontaminação com antimicrobianos, enxaguantes, antibiótico terapia,
mas a indicação da antibiótico terapia também depende da condição sistêmica do paciente, né? Tem que considerar pacientes com insuficiência renal, hepática, né? Enfim, tudo isso. Mas existem agora as terapias alternativas também, outras como a ozonoterapia, não é a nossa experiência no serviço, mas a terapia fotodinâmica antimicrobiana, por exemplo, né, que é uma terapia que utiliza a luz laser junto com um agente fotossensibilizante para promover uma descontaminação no osso, na mucosa e estimular cicatrização e reparo, né? Então, tanto tem a terapia fotodinâmica antimicrobiana, como tem a própria terapia fotobiomoduladora, né, que são terapias alternativas coadjuvantes a procedimentos padrão, como a própria descontaminação com antimicrobiana e antibiótico terapia. Tem sido assim, essas terapias têm tido sucesso, né, alguns casos publicados, como tentativa antes do debridamento, em alguns casos cicatrizam, mas em casos onde não houver o sucesso total, aí sim o debridamento cirúrgico é uma opção para remover aquele osso necrótico de forma minimamente invasiva, né? Porque acaba que é um procedimento que leva a um certo trauma ósseo, então, e aí isso fica bem a cargo do cirurgião bucomaxilo, que é saber até que ponto aquele osso deve ser debridado, né? Deve ser retirado aquele sequestro, que é o que se faz muitas vezes, né? Retirar aquele sequestro e tentar, com outras manobras menos invasivas, restaurar, né? Promover o processo de cicatrização. Mas essas duas terapias, principalmente a fotodinâmica antimicrobiana e fotobiomoduladora, têm sido usadas aí como coadjuvante no manejo da osteonecrose induzida por medicamentos. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, sobre a questão da férias para droga, né? Uhum. Mas eu gostaria de insistir aqui um pouquinho nesse ponto, porque nós temos alguns casos mais graves, agudos, né, de osteonecrose realmente significativas. Temos pacientes que perderam uma hemimandíbula, por exemplo, tem um paciente que perdeu uma mandíbula inteira. Nós temos casos de todos os tipos. E assim, às vezes, né, isso chega de fato para o cirurgião, e o cirurgião fica muito sensibilizado com aquela situação. E assim, as férias do medicamento, né, ou suspender o medicamento temporariamente, você já comentou que no caso do bisfosfonato isso não seria tão significativo, né, pela própria, né, forma com que o seu mecanismo de ação. Mas no caso do denosumab, isso poderia ser benéfico no aspecto de tratar a osteonecrose, né? Mas não seria bom para a questão da sua patologia, né, sistêmica. Mas eu acho, o que é que você acha? Nesse caso especificamente, falando do denosumab, né, você acha que nesses casos graves seria prudente suspendê-lo, já que o mecanismo de ação dele também cessaria meio que de forma mais rápida? Então, a questão ao ser instalada a complicação, a gente tem que suspender tudo, seja o bisfosfonato ou o denosumab. Até porque é uma complicação grave. O paciente não vai querer mais usar o medicamento. E o próprio médico vai ficar com medo e receio também da manutenção de um medicamento que pode ter realmente influenciado no desenvolvimento dessa complicação. Então, ao ser instalado a osteonecrose, a gente tem que ir em busca de uma outra alternativa, né, de que não seja uma medicação antirreabsortiva. E aí talvez os agentes anabólicos passem a ter um papel naquela fase ali pelo menos aquela fase mais sombria ali. E só que os agentes anabólicos, né, eles têm um tempo de uso, né? Hoje em dia a gente tem praticamente 2, né? Temos 3, mas por acesso 2 medicamentos e um é usado por 1 ano, outro por 2 anos. E aí quando acaba esse período, fica aquela interrogação, o que fazer? E essa interrogação é na cabeça de qualquer reumatologista, porque essa dúvida não existe. Essa resposta a gente não tem ainda na literatura médica. Mas a tendência de todos nós é, diante de uma situação dessa, utilizar
outras alternativas, né? A gente tem outras alternativas de medicamentos que não são tão potentes assim, né? Um deles é um medicamento chamado haloxifeno, que é ele tem uma ação mais hormonal, a gente utiliza mais na mulher, né? E seria uma opção após o uso do anabólico, né? Além do cálcio, vitamina D, mas é um problema que ninguém quer ter, é uma questão que tem que suspender, seja o denosumab ou seja o bisfosfonato. Uma pergunta tanto para o Dr. Wilton como para a Érica. Quem são esses pacientes, em relação à doutora Érica? Quais são os riscos bucais que você vê mais suscetíveis para esses pacientes desenvolverem a osteonecrose? Como você mencionou anteriormente, doutor Adriano, o que a gente observa, né, no dia a dia da clínica, do ambulatório, que é um serviço SUS, é que a maioria dos pacientes realmente ele tem ele vive em situação de vulnerabilidade, né? São pacientes mais de baixa renda, que realmente não tiveram oportunidade de ter esse acompanhamento bucal e essa orientação, às vezes, no início. Mas em relação a, aos fatores de riscos locais para o desenvolvimento da osteonecrose, é que se o paciente, por exemplo, ele começa o tratamento com uma doença periodontal, né, seja até uma gengivite emergente ou uma doença, né, uma periodontite crônica, se tem uma não tem uma higiene oral adequada diária, se é fumante, né, aí já é um hábito, né, um vício, mas a presença de foco de infecção, como doença periodontal e gengivite, sabor lingual, e ainda se for um paciente usuário de prótese mal adaptada, né? Porque a prótese mal adaptada não deixa de ser um irritante crônico e que está ali em contato com a mucosa, promovendo aquela irritação, e aquela própria irritação que começa pela mucosa oral, ela pode não cicatrizar e chegar ao osso. Então, são fatores locais, né? Condição de higiene bucal e usuário de prótese mal adaptada. Doutor Wilton, e os sistêmicos? Quem seriam esses pacientes mais suscetíveis? Pois é, esses pacientes, inclusive a gente tem muitos desses pacientes com essas comorbidades, né, que seriam principalmente pacientes tabagistas, pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas, em uso, por exemplo, do corticoide, né, o corticoide a longo prazo de uso, pacientes diabéticos, câncer de boca, e outras doenças crônicas, doentes renais, né, doenças hepáticas crônicas. Então, tudo isso facilita, né, associado a essas condições locais, como a doutora Érica falou, isso facilita a complicação. Perfeito. E a questão genética? Tem alguma evidência hoje que possa demonstrar que a parte genética do indivíduo pode influenciar também como um fator de risco? Ou o que é que vocês têm observado nesse aspecto? Então, a questão genética, a gente deve suspeitar naqueles casos onde a gente não encontra esses fatores de risco, né? Aquele paciente que desenvolveu uma osteonecrose com pouco tempo de uso do antirreabsortivo, né? Ou não tem uma condição sistêmica, uma condição oral, né? A literatura cita algumas situações de mecanismos genéticos naquele paciente que tem uma alteração genética na formação da matriz óssea, na angiogênese, né, no osso, ou no próprio mecanismo de regulação da reabsorção óssea. Tem um sistemazinho chamado, que é o Rank ligante, que se liga ao Rank, né, junto com a osteoprotegerina, né, que são fatores envolvidos, né, nessa regulação do osteoclasto, onde o denosumab age, né, nessa via. Então, uma falha genética ali naquele mecanismo também pode facilitar, né? Então, a genética está em tudo, né? Tudo que você tem, a falha genética está envolvida praticamente em tudo. Então, onde ela está presente, aquilo acontece com maior facilidade, né? Então, é isso. Onde a gente não vê fator de risco e de repente tem uma complicação dessa, é pensar numa possibilidade de ter um mecanismo genético associado. Difícil é a gente Identificar isso aí. Isso aí é muito Porque seria uma difícil. forma de prevenção, né? Exatamente, é difícil, muito difícil. Mas acho que a gente vai chegar lá, né?
Possivelmente, se Deus Eu quiser. acho que a gente vai chegar lá. Uhum. E essa nova droga que tem sido citada na literatura, a teriparatida, você tem usado? A teriparatida a gente usa, né, é um dos anabólicos, né, que eu citei. Hoje em dia a gente tem na prática a teriparatida e o romosozumab, é esse nome um pouquinho longo, mas a teriparatida, ela surgiu primeiro, ela é um análogo do hormônio da paratireoide, o paratormônio, né? E ela é uma fração desse hormônio, tá? E ela tem uma ação, uma ação anabólica, né? Estimulando o osteoblasto, né? A formar osso, né? Então tem um mecanismo formador. A gente utiliza essa droga por 2 anos e ela não é para todo mundo que a gente vai usar esse tipo de medicamento, porque é uma medicação cara. A gente usa nos pacientes de muito alto risco, né? E quando a gente fala muito alto risco, é aquele paciente que já tem histórico de fraturas, ela tem uma densitometria muito ruim. Quando eu falo muito ruim, um T-score abaixo de -3. Então, esses pacientes a gente dá hoje em dia uma preferência ao uso inicial do anabólico, a teriparatida, e em seguida, após 2 anos, a gente dá continuidade com o antirreabsortivo. Entendi, entendi. E assim, o que eu pude ler na literatura relacionado ao tratamento da osteonecrose induzida por medicamentos é que tem sido, né, utilizado também esse medicamento No tratamento, né? no tratamento Sim, da sim. fase aguda da osteonecrose, né, da É. osteonecrose, Uhum. quando ele surge e você precisa, de alguma maneira, tentar minimizar Aham. ou evitar que aquela necrose ela Piore, né? piore ao ponto de precisar de uma Uhum. cirurgia, né, que vai causar uma sequela Uhum. significativa no paciente. Mas eu acho que É. acho que a gente vai ouvir bastante sobre ela aí Então, para essa a finalidade essa finalidade, né? específica. Eu torço para que dê certo. Mas a gente tem na literatura relatos de caso, na verdade, né? Com Isso. o uso dessa medicação. A gente não tem ensaios clínicos, né, randomizados, assim, determinando e sugerindo o uso da droga. Mas na prática, a gente vai usar. Porque diante de uma complicação dessa, como eu falei, a gente vai ter que abandonar o antirreabsortivo. E uma alternativa é você dar alguma coisa para aquele paciente que principalmente se ele for muito alto risco para fratura, é usar a teriparatida. Então, diante de uma complicação dessa, a gente suspende, né, e já inicia a teriparatida. A gente tem alguma coisinha na literatura que já dá um reforço para o uso dessa droga, né, que pode ter alguma ajuda no tratamento, e a gente estaria ajudando de 2 formas, né? Queria chamar a atenção, né, para quem está no canal, nos ouvindo, né, para o cirurgião dentista, né, que vai realizar um procedimento cirúrgico, né, nesse paciente que está fazendo uso desses medicamentos, que avaliem bem, né, essa necessidade, essa real necessidade de executar esse procedimento cirúrgico. E, obviamente, né, se não houver outra alternativa, se o procedimento cirúrgico for de fato necessário, né, porque às vezes é uma infecção local que se instalou, né, e que vai ter que, né, que a própria infecção local por si só já é agressiva, né, e é um fator de risco para o desenvolvimento da osteonecrose. Então você vai ter que intervir de qualquer Uhum. forma, né? Que faça com bastante critério, né, de forma mais atraumática possível, de forma mais conservadora possível, né, e tenha outros suportes, né, locais, o próprio laser, que a doutora Érica citou, né, que pode, de alguma forma, tentar auxiliar aí no reparo, né, da ferida. Eu posso lançar também uma sugestãozinha aqui, me Claro, metendo claro. já para um cirurgião dentista, né? Eh, que assim, sempre vocês avaliam se ele está em uso desses medicamentos. Mas assim, não é só pelo fato dele estar usando que de repente, opa, não vou fazer o procedimento. Veja quanto tempo ele está usando o medicamento, que tipo de medicamento é esse, é oral? Ah, começou há 1 ano, o risco é muito baixo, né? A gente tem dados na literatura para isso, para argumentar com o paciente. Agora, claro, é aquele paciente que já está mais de 5 anos, 10 anos, como a gente vê muito no SUS, né? O paciente usando esses medicamentos, aí é hora de entrar em contato realmente com o profissional, né, com o reumatologista e ver as melhores possibilidades.
mas é importante ver essa questão. Qual droga, quanto tempo de uso, né? Para saber se o risco é muito alto mesmo, né? E assim, uma coisa que eu vejo também, que às vezes os pacientes eles dizem, doutor, então eu vou ficar meio que aleijada do ponto de vista odontológico, sem poder colocar um implante, porque eu já faço 10 anos o uso dessa medicação, entendeu? Então eu vou ficar usando aqui essa prótese, eu não vou poder evoluir do ponto de vista de tratamento odontológico, Uhum. né? Então o paciente também fica um pouco É, angustiado, muito. né, diante de uma situação como essa. Acho que é importante compartilhar com ele. A gente expor para ele o risco, olha, existe esse risco aqui na literatura, mas existe um risco, por exemplo, o risco é baixo. A gente sabe que o risco é baixo. Você tem um risco também quando você vai andar no avião, você vai viajar de carro, tudo tem um risco, mas é importante compartilhar com o paciente, né? Há até algumas recomendações do uso de um termo, né, de Sim, consentimento, né? Talvez seja importante isso aí, perfeito, mas é perfeito. compartilhar com ele qual é a angústia dele, né? Né? Para a gente não tomar uma decisão sozinho, né? E aí, professor Érica, o que é que você acha? Eu concordo e só reforço, né, que realmente, se o paciente usar uma dessas drogas que foi falada aqui, não é contraindicação para a realização de determinados procedimentos, por exemplo, de reabilitação. Né? Vai depender da condição, do tempo de uso, da condição sistêmica. Então, dependendo do tempo, né, o cirurgião dentista, seja o cirurgião dentista, seja um cirurgião bucomaxilo que vai colocar um implante, é isso que o Dr. Hilton falou, é conscientizar o paciente, fazer com que ele entenda o seu risco, mesmo que pequeno. E que após o procedimento ele também precisa ter certos cuidados, né? Desde o cuidado pós-operatório até o cuidado no estilo de vida após o procedimento, para que aquele procedimento dê certo. E ao cirurgião dentista, eu repito, né? E ao cirurgião bucomaxilofacial também. Muito importante uma anamnese detalhada. Entender o que o paciente está usando e a condição sistêmica dele. Os alunos sempre perguntam, o senhor pode botar aí o nome das drogas que causam esses problemas, né? Dizendo, na nossa época a gente olhava o DEF, né? O DEF. Fero, né? Isso. Hoje em dia tá fácil demais. Tá Hoje em dia o bem. celular tem tudo, Facilmente. né? Tá muito Facilmente. fácil e a gente sabe muito bem como é que funciona. E assim, a minha última pergunta, antes da gente fechar esse programa, esse episódio, né? O que é que a gente, tanto para a Érica como para o Dr. Wilton, o que é que a gente espera para o futuro em relação a isso? O que é que você vê? Você vê tratamentos mais eficazes, drogas que substituirão essas, né? O que é que vocês esperam para o futuro? Eu espero para o futuro, assim, independente, não sei se vão surgir novas drogas, mas as drogas elas têm um objetivo específico, né? Como o Dr. Hilton colocou, para um paciente que tem um risco de uma osteoporose, um risco de fratura, elas existem, elas estão sendo aperfeiçoadas, mas para o futuro eu penso que a gente cada vez mais deve avisar, né, ter interação primeiro, o médico entender que esses pacientes, eles precisam ser orientados em relação à condição bucal antes de usar o tratamento. Eu espero no futuro que isso melhore, né, que essa comunicação, tanto médico como paciente, como com dentista-paciente, ela melhore em relação a isso. Por quê? Porque a gente sabe que a realidade é que, com o aumento da expectativa de vida, os pacientes estão usando mais. Uhum. Né? A osteoporose está mais prevalente, o câncer de Isso. próstata está mais prevalente, o câncer de mama está mais prevalente, e são Uhum. pacientes que precisam usar. Estamos vivendo mais, estamos adoecendo mais. Então, a gente vai ter, sim, o nosso dia a dia é realmente lidar com esses pacientes que usam essas drogas. Uhum. Então, é entender isso e melhorar essa comunicação. Médico-paciente, dentista-paciente. E esse ciclo. Então, eu espero para o futuro que isso melhore para que a gente tenha esse risco mínimo do desenvolvimento, na possibilidade de desenvolver a osteonecrose ainda menor. O que eu penso para o futuro é novas drogas, né? Drogas onde minimize cada vez mais esse risco, ou praticamente elimine esse risco de complicação, dessa complicação, mas que também a gente tenha mais dados que nos embasem, né? Para que a gente possa se comunicar melhor até com o cirurgião dentista, né?
assim, de tempo de suspensão? Será que hoje em dia a gente acaba empiricamente suspendendo por 3, 6 meses, mas isso não tem em lugar nenhum, né? Talvez a gente tenha alguma resposta melhor para isso mais na frente, né? Minha expectativa é essa. Perfeito. Então, agradecer mais uma vez aí por estarem nos assistindo aí, participando aí do nosso canal, conversa finada com o professor Adriano. Agradecer, né, aos convidados, agradecer ao Revisa Buco pelo apoio no podcast. Gostaria de salientar, né, se você está se preparando para uma prova de residência em CTBMF, em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, aproveita aí o QR Code que vai estar na tela e com o cupom AFINADA vai ter um desconto importante aí para participar do programa que a Revisa Buco proporciona aí para preparar para a sua residência. Então, nosso próximo episódio, nosso quarto episódio de Conversa Final com o professor Adriano, nós vamos estar aqui recebendo um colega da ortodontia, onde a gente vai falar dessa interação ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Então, não perca esse quarto episódio, que também vai ser bastante interessante, como tem sido os demais episódios. E vamos finalizar aqui, mais uma vez agradecendo, doutor Wilton, muito obrigado, doutora Érica, realmente foi um momento importante, né, para que a gente pudesse, apesar de especialidades diferentes, profissões diferentes, a gente pudesse fazer um bate-papo aqui, passar as nossas impressões, né, sobre esse tema. Como eu já falei, é um tema atual, um tema controverso, que não existe nada totalmente fechado e cada paciente é um É um caso caso. que a gente precisa analisar de maneira individual. Então, muito obrigado. Obrigado, Revisa Buco, e obrigado a você que está nos assistindo. Até a próxima.